Olá, meus queridos, tudo bem com todos vocês? Eu quero desejar uma tarde de paz, uma tarde de bênção para você e toda a sua família, debaixo da cobertura do eterno Deus. Esse quem vos cumprimenta nessa tarde é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Siriaco de Oliveira. E esse também é o nome do nosso canal lá na plataforma do YouTube. Para você que está caindo de paraquedas no nosso canal, para você que está assistindo nossos vídeos pela primeira vez, é só digitar pastor Davi Siriaco de Oliveira e certamente você terá em primeira mão os nossos vídeos para assistir lá no YouTube e você vai ver que o conteúdo é voltado para a propagação do Evangelho. Então já peço a você, se achar relevante o nosso comentário, a nossa explicação bíblica, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você puder, para que o nosso canal cresça, e na medida que ele cresce, a palavra de Deus ela alcança o maior número de pessoas. E a palavra é pregada, o nome do Senhor é glorificado e você é abençoado. Não deixe de deixar o seu like se for relevante para você. E não deixe de deixar a sua opinião lá nos comentários, que é muito relevante também para a gente. Queridos, eu quero discorrer sobre uma exposição bíblica por conta de um questionamento que muitos questionam. Se aqueles filhos de Deus que em Gênesis 6 refere, está falando ali dos anjos, então a gente vai ver na Bíblia Sagrada, com todo respeito a outros segmentos que seguem essa linha teológica. Eles acham que os filhos de Deus, aqui em Gênesis 6, refere-se aos anjos. Mas a gente vai mostrar com todo respeito as outras linhas teológicas que não é dos anjos que se refere aqui nesse texto da Bíblia. Vamos lá? Capítulo 6 de Gênesis. A corrupção do gênero humano, versículo 1 até o 4. Como se foram multiplicados os homens à terra, eles nasceram filhas. Vendo o filho de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais que lhe agradaram. Então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Então, há pessoas que afirmam que os filhos de Deus aqui são os anjos, mas não está se referindo aos anjos de maneira nenhuma. Por quê? Se o texto aqui estivesse referindo-se aos anjos, aí não diria aqui no versículo 3 do capítulo 6, então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A gente sabe que o anjo ele é espírito, ele possui uma eternidade. Então, os dias dos homens serão de 120 anos. Então, a Bíblia não está falando de anjos aqui. Os filhos de Deus, na nossa linha teológica, a nossa forma de interpretar, está se referindo aos descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Então, os filhos de Deus aqui refere-se aos descendentes de Sete. E as filhas dos homens, os descendentes de Caim. Tá certo? E até porque a Bíblia, ela faz uma explicação aqui à parte, né? Então, ela fala do filho de Deus e fala das filhas dos homens. Por que que ela faz essa explicação à parte? Porque é claro, né, que as obras, a fidelidade de Sete, que era o terceiro filho de Adão, claro, e era corretíssimo no seu procedimento diante de Deus. Ele obedecia a Deus através da sua consciência,
Porque naquele tempo não havia lei, né? Mas a lei estava no coração do homem. Então era a dispensação da consciência e não da lei. A lei veio bem depois. E mesmo assim, Sete ele era fiel a Deus. Ele procurava proceder uma vida íntegra, né? E correta diante de Deus. Então os descendentes dele, né? Então sucederam de semelhante forma. Mas os filhos de Caim, a gente sabe a história de Caim. Caim era mau, era perverso. E os filhos deles também. Os filhos dele de semelhante forma também. Então, por isso que a Bíblia ela faz uma explicação à parte, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Mas não se refere a anjos. Vou explicar novamente. Se estivesse referindo-se a anjo, não dizia aqui no texto, olha, versículo 3. Então diz o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Então, está referindo-se a homens, tanto os filhos de Deus quanto aos filhos dos homens, as filhas dos homens, está se referindo a seres humanos. Então vamos lá para o texto e eles também endossam esta linha teológica, essa interpretação, aqui em Judas, capítulo único, versículo 5 ao 7. Vamos lá? Exemplos da punição dos ímpios. O texto está dizendo aqui já, o título, né? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, que é cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles que seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, o que acontece? Eles conciliam aqui a história dos anjos, que deixaram seu estado original, com a situação de Sodoma e Gomorra. Mas a gente vê que a conotação do texto está apontando para Israel, que Deus os libertou da terra do Egito e eles, infelizmente, não foram gratos a Deus. Muito pelo contrário, mesmo Deus fazendo essas maravilhas, eles seguiram após outros deuses. Sim, adorando outros deuses. Eles foram rebeldes, portanto, Deus ele destruiu quase todos. Então, foi poucos lá daquelas pessoas que saíram do Egito. Então, foram só 2 que entraram na Terra Prometida, daqueles que saíram do Egito. Então, só 2. Josué e Caleb, com a geração que veio depois deles. Então, a conotação está voltada para Israel. E não tem nada a ver com anjos. Então, a Bíblia não está referindo-se que os anjos eles se prostituíram e eles seguiram após outra carne. Não. Você está falando de Sodoma e Gomorra. Então, essa comparação está voltada para esse paradoxo, tanto dos anjos quanto de Sodoma e Gomorra. Esse paradoxo é com Israel, que mesmo sendo liberto por Deus, não continuaram fiéis a Deus. Eles não permaneceram em fidelidade com Deus. Deus os destruiu. Tá certo? Quase totalmente. Então vamos lá. Até porque anjo não tem sexo. Até porque para caracterizar o gênero de alguém, de um ser existente, então tem que ter o físico, tem que ter a carne, tem que ter o corpo. Certo? Então, para caracterizar um ser, se ele seria macho ou fêmea, seria homem ou mulher. Então, implica aí a questão do físico, da carne, do corpo. E anjo não tem corpo, não tem carne, não tem físico. Anjo é espírito. E vamos lá para a gente
fazer essa conclusão que realmente não era dois anjos que Gênesis 6 estava falando, aí se tratando dos filhos de Deus. Não tem nada a ver com anjos. Vamos lá para a Bíblia Sagrada? E eles também endossam que é por isso que nasceram os filhos gigantes, né? Então, aqueles homens eram tão grandes, tão valentes, que só podiam ter vindo de uma relação que não foi assim muito normal, né? Então foi de anjos com mulheres, mas não tem nada a ver com os filhos de Sete com as filhas de Caim. Vamos lá para a Bíblia? A gente vai entender que anjo não tem sexo, não tem relação com mulheres ou quem quer que seja. Tá certo? Vamos lá? Primeiro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, do versículo 23 até o 30. Vamos lá? Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Não se casam e não se dão em casamento. Não tem relação. Não tem relação carnal. Então é impossível o texto de Gênesis, quando fala dos filhos de Deus, é impossível estar referindo-se aos anjos. Não tem nada a ver com anjos, porque anjo não tem sexo. Anjo não tem gênero. Tá certo, meus queridos? Então, anjo não se relaciona com mulheres, com ninguém. Porque eles são seres angelicais, são seres celestiais, são seres espirituais, tá certo? E não carnais. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou da explicação, foi uma simples explicação, mas essa é a realidade. Então, pare para refletir, você que pensa o oposto aí da nossa interpretação, mas pense com carinho, dá uma olhada, dá uma garimpada nos textos, nas escrituras sagradas, e você vai ver que há razão no que eu estou falando, certo? Mas que Deus abençoe a sua vida, e a gente fala com todo respeito às outras linhas teológicas, tá bom? A Deus abençoe a sua vida e fique na paz.